Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana vai nos mostrar como o Senhor nos protege sempre que somos obedientes e buscamos o arrependimento. Esta semana, dos dias 31 de maio a 6 de junho, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 60 a 62. E o tema é Toda carne está em minha mão. Eu gostaria de começar indicando o canal do Gustavo Bayer, que é o Degustando o Vem e Segue-me. Eu gostei demais de como ele denominou o canal dele, né? Degustando o Vem e Segue-me. Né? O link vai estar na descrição aqui do vídeo para que vocês possam seguir, se inscrever lá no canal dele e assistir aos comentários dele do livro de Mormon, do Vem e Segue-me, de Doutrina e Convênios. E realmente ele foi na essência do que é o Vem e Segue-me, né? É um banquete espiritual que nós possamos sempre degustar essas palavras tão importantes. E essa semana nós temos a oportunidade de ver aí duas situações que eu separei aqui para comentar com vocês, né? Além da minha escritura do coração. Então, ao final do vídeo, eu vou deixar aqui a minha escritura do coração. Então, fiquem até o final para que vocês possam saber qual é. E a primeira situação é com relação ao Senhor esperar que nós possamos abrir nossa boca e pregar o Evangelho. Então, ele diz que no final do livro de Mateus, de que os seus apóstolos, né, os discípulos, eles deveriam ir por todas as nações e pregar o Evangelho a todos os povos. Né? E essa designação, essa responsabilidade cabe a nós também. Porque em um outro ponto de Doutrina e Convênios, ele diz que aquele que foi advertido deve advertir o seu próximo. Então aqui ele se mostra um pouco insatisfeito com alguns irmãos que tinham recebido essa designação antes e não haviam cumprido. Então na seção 60, versículo 2, o Senhor diz: Porém, com alguns, porém, não estou satisfeito, porque não abrem a boca, mas escondem o talento que lhes dei, por causa do temor dos homens, aos homens. Ai desses, porque contra eles está acesa a minha ira. E aqui eu queria dar uma dica de estudo das Escrituras, né, que é o propósito desse canal aqui, que é com relação às notas de rodapé. Então, se nós formos na nota referente ao tópico onde ele fala sobre abrir a boca, né, a gente vai ter uma referência para Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Então, se voltarmos lá em Efésios, nós vamos ver que Paulo ele estava escrevendo àquele povo, né, de Éfeso, e ele tinha acabado de descrever a importância de nós vestirmos a armadura da retidão, né, e de nos prepararmos para pregar o Evangelho. E depois de ter essa armadura toda revestida em nós, ele diz: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então olha só como Paulo diz que primeiro a gente precisa se preparar, vestindo toda a armadura da retidão, né? E depois vamos estar prontos para falar. Né? As palavras virão à nossa boca com confiança. Então é uma ótima dica para quem tem dificuldade. Né? Assim como o Senhor recriminou aqui por temor aos homens, mas às vezes é por uma deficiência da pessoa, de ser tímido, de ser introspectivo nas coisas, de não conseguir expressar seus sentimentos, seu testemunho, e que possam se incentivar dessa forma. Né? Primeiro se preparando, né? Reveja lá, vai lá em Efésios, no capítulo 6, e veja quais são as partes dessa armadura de toda a retidão aí. E aí vai estar pronto, as palavras virão à sua boca, virão à nossa boca, para pregar o Evangelho e cumprir com essa designação do Senhor. Eu me lembro que quando eu estava na missão, em 2009, 2010, por ali, o manual Pregar Meu Evangelho, ele foi trazido para a gente com uma abordagem diferente, né, que foram os princípios ali do Pregar Meu Evangelho. E o primeiro princípio que a gente deveria abordar era de declarar para as pessoas o propósito missionário, né, que era o de levar a palavra e ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo, né, por meio da fé em Jesus Cristo, do arrependimento,
do batismo e de se receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então isso já devia ser declarado de imediato, porque muitas pessoas gostavam muito de receber os missionários, mas não gostavam de fazer compromissos. E o tempo de missão ele é curto, apesar de parecer para alguns, né, que 24 meses ou 18 meses para as missionárias é muito tempo, mas ele acaba se tornando curto, de tanta coisa que tem para fazer. Então, para que se não fique desperdiçando um tempo tão precioso, declarar de cara qual é o propósito missionário e se a pessoa compreendeu e está disposta a seguir aquilo, né? Se fosse movido pelo Espírito, a gente já poderia até, inclusive, convidar a pessoa a ser batizada, né? O que era diferente de antes, pois até chegar a lição que ensinava sobre o batismo, para fazer o convite batismal, podia demorar. Então, no início, era difícil para a gente, né? Talvez alguns tiveram mais dificuldade do que outros. E aqueles que foram desafiados, e na época eu lembro que eu estava treinando um novo missionário, eu fui desafiado a já colocar em prática aquilo e, conforme movido pelo Espírito, convidar pessoas a serem batizadas. E me lembro que isso aconteceu numa primeira lição que tivemos após o treinamento, né? E já senti o desejo, convidamos aquela irmã a ser batizada e ela aceitou ser batizada logo na primeira visita. E para o meu companheiro missionário que estava sendo treinado, ele ficou super alegre, né? De já ter uma data de batismo marcada ali na primeira visita, né? E assim aconteceu diversas vezes. É claro que até a pessoa chegar a ser batizada foi um processo, alguns conseguiram alcançar, outros não, mas aquilo aumentou muito a produtividade do trabalho nosso e a eficácia de nosso trabalho. Então, eu testifico que nós devemos abrir a boca, confiar no Senhor, né? Ele já tem preparado muitas pessoas, né? Ele já tem amadurecido o coração de muitas pessoas para receber a palavra, né? E se nós confiarmos nisso, uma promessa dele aqui é clara, né, para nós, de que nós vamos receber muitas bênçãos. Mas eu vou falar daqui a pouco na minha escritura do coração. Bem, o outro tópico que eu queria abordar é que na seção 61 fala de uma situação curiosa, que é o fato de que William W. Phelps, só confirmar aqui, exatamente, William W. Phelps ele tinha visto o inimigo se movendo sobre as águas. E logo o Senhor revelou que eles deveriam evitar o meio de transporte através das águas. Mas é importante entender que Satanás ele não domina as águas, né? Inclusive a gente é batizado nas águas. Então a gente não pode confundir uma situação específica com uma doutrina exclusiva e determinada de que todas as águas são amaldiçoadas. Não existe isso. O Senhor começa falando que Ele tem todo o poder e Ele domina sobre tudo. Mas aquelas situações específicas nos levam a refletir que se nós estivermos fazendo bem nossa parte, né, cumprindo com as orientações do Senhor, e aqui eu compartilho uma coisa muito pessoal que é um trecho da minha bênção patriarcal, que diz que se eu estiver em lugares santos, os males do mundo não me afligirão. Então eu confio muito nisso. E Doutrina e Convênios 61, aqui no versículo 6, diz: toda carne está em minha mão, e o que dentre vós for fiel não perecerá por meio das águas. E aí eu acho que é importante estender para todas as situações, né? Se nós formos fiéis, o Senhor vai nos proteger, Ele promete essas coisas. Bem, para concluir a respeito de prestar testemunho, né? Eu queria destacar aqui, né, e até tomar para mim, com todo respeito, as palavras do Elder Holland, na conferência de outubro de 2009, num discurso muito especial chamado Segurança para a Alma. Então, Elder Holland, ele presta um testemunho vigoroso, né, que lá em Doutrina e Convênios 62, versículo 3, o Senhor promete a respeito do testemunho. Ele diz o seguinte: porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Então é importante também testificarmos das coisas para que isso seja registrado nos céus e para que a gente possa também merecer o perdão de nossos pecados. Então agora eu vou ler o trecho do Elder Holland nesse discurso Segurança para a Alma, conferência de outubro de 2009. Peço que meu testemunho do livro de Mórmon e tudo o que ele implica, proferido aqui hoje, sob meu próprio juramento e ofício, seja registrado pelos homens na terra e pelos anjos no céu.
quero que fique absolutamente claro, quando eu me colocar diante do tribunal de Deus, que declarei ao mundo, na linguagem mais direta da qual sou capaz, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então, nós devemos sempre também prestar nosso testemunho. Eu sei que às vezes pode ser difícil, mas o Senhor que nos protege, que nos tem sob suas mãos, Ele vai nos ajudar também com relação a isso. E agora, para encerrar, quero compartilhar a minha escritura do coração, que é Doutrina e Convênios, seção 61, versículos 36 e 37. E agora, em verdade vos digo, e o que eu digo, digo a todos: tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desampararei. E sendo que vos humilhastes perante mim, as bênçãos do reino são vossas. Então eu gosto muito de saber que o Senhor Ele não vai me desamparar e que eu tenho promessas grandiosas para a minha obediência, a minha fidelidade e a minha perseverança até o fim aqui nesta terra. Que todos nós possamos confiar nas promessas do Senhor, saber que estamos protegidos e que devemos abrir nossa boca e proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, amém.